Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora lá falar do Internacional nessa sexta-feira, dia 14 de novembro, porque tem renovação no CT do Parque Gigante, tem movimentações de mercado e algumas questões que o Inter ainda tem de garantir em 2025 e claro, né, velho, 45 milhões de reais ainda para bater uma meta orçamentária estipulada lá em janeiro. Colorado se organiza nas suas receitas após não ter ido bem no Campeonato Brasileiro, muito menos na Copa do Brasil e também na Libertadores. Essa incompetência da direção vai custar bem caro para o nosso Internacional. Eu quero que tu te inscreva no canal. Tô te pedindo essa força. Deixar esse like também, ó, o joinha é importantíssimo. Não te esquece que compartilhar o conteúdo também ajuda pra caramba aqui. E se tu quer ser como o Pedro Aguiar, que foi um dos vencedores já dos sorteios do Clube do Ernest, tem aqui na descrição o link para tu ou te tornar, de repente tu ainda não faz parte, né, do Clube do Ernest, ou daqui a pouco tu faz parte do Ernest One. Tu pode pegar e subir, fazer um upgrade aí de parceria e aí tu tá concorrendo toda terça, toda quinta e todo sábado nos sorteios do Clube do Ernest. Sábado agora, um Power Bank da iPro BR. Aí na semana que vem, meu amigo, na semana que vem o bicho vai pegar, porque vai ter óculos, vai ter também hotel em Santa Catarina, tem muita coisa ainda pra gente organizar ao longo aí deste mês de novembro, o primeiro, né, do Clube do Ernest, tá? Bom, gente, falei com vocês agora nesse conteúdo ao longo da semana, de que o Inter tinha alguns contratos para rever, né? Oscar Romero, Bruno Henrique, Gabriel Mercado e tal. E um deles era o Cauã Jesus. E aí aqui, ó, entraram em contato comigo porque queriam explicar algumas coisas. O Cauã Jesus já tem o contrato ampliado. Não é mais até dezembro de 2025. O Cauã Jesus, ele renovou o seu vínculo com o Inter até dezembro de 2027. O que o Inter, ou as pessoas, né, que entraram em contato do Inter me alegaram? Já havia sido feito a renovação, só que o Inter não tinha divulgado por conta do momento, né? Até porque poderia queimar o guri de 22 anos, veio para o Internacional em 2023, depois de ser destaque no SKA, né, ou no SKA Brasil, agora na Copa São Paulo. Ficou ainda com 50% dos direitos econômicos do atleta, o Internacional. Então, já começa ou já está sendo feito ao longo de todo o ano essa questão das renovações. Eu já tinha falado para vocês também num outro conteúdo, mas isso lá na metade do ano, de que o Inter tinha procurado o Bruno Henrique. Era uma época que o Bruno Henrique até estava, não digo em alta, mas estava resolvendo bem os seus problemas, os problemas do caso do técnico Roger Machado. Agora já não é tão certo de que ele vai renovar. E até não é tão certo de que ele vai se manter no Beira-Rio. Já falamos sobre isso, inclusive, também aqui. Eu vou te pedir o seguinte, tá? Eu vou te pedir que tu pegue e dê uma olhada aqui em cima, em termos de chegadas, num vídeo do Bruno Volto, falando sobre mercado e principalmente um zagueiro, tá? Que o Bruno Volto acredita que pode ser talvez um companheiro do Vitão, ou até, quem sabe, o substituto do Vitão. Beleza? Bom, eu falei para vocês dos 115 milhões, tá? O Inter arrecadou 115 milhões de reais já. São vendas diretas e alguns valorezinhos pequenos, tá? Por exemplo, Rômulo Wesley e o Wanderson tiveram alguns valores pequenos e também a questão de algumas dívidas. Por exemplo, o Wanderson pelo Wesley no Cruzeiro. Depois o Wesley vai para o México e o Inter bota uma bolada no bolso. Tem o Rômulo, como eu já falei. O Kaique Rocha teve um valorzinho inexpressivo. O Alário também, quase nada. E o Matheus Dias, sim, né, lá para Portugal. Então são 115 milhões de reais nestes jogadores aqui. E aí tem direitos econômicos, ou então formação pelo Johnny, pelo Alexandre Alemão e pelo Carlos Miguel, goleiro, tá? Então fica os 115 milhões nestes jogadores. O Inter orçou, no início da temporada, 160 milhões em vendas. Atletas que, obviamente, vão depois ser repostos no grupo, mas que vão fazer o capital de giro, desculpa a redundância, girar, né?
o valor que o Inter tem para pagar aí seus fornecedores, para pagar os seus salários, para pagar as coisas todas. O Inter não foi bem no Campeonato Brasileiro. O Inter provavelmente vai receber uma merreca esse ano em termos de premiação, principalmente pela questão da posição, né, no campeonato e também pela possibilidade ou pela impossibilidade de não estar nas competições internacionais do ano que vem, seja Libertadores, seja Sul-Americana. Tem uma possibilidade ainda de pegar a Sul-Americana? Até tem, mas vai ter que melhorar muito no campo, né, a performance e tudo aquilo que vem fazendo o time do Ramon Dias. O que se espera? Que para atingir esses 160 milhões, venha uma proposta pelo Vitão, pelo Thiago Maia, pelo Gustavo Prado, pelo Ricardo Matias ou pelo Vitor Gabriel. São esses 5 jogadores que já receberam sondagens, seja da Europa, seja do mundo árabe, seja da MLS, seja até mesmo aqui do país, tá? Se a gente for olhar, o mais certo hoje seria o Vitão. Mas a assessoria do Vitão entrou em contato comigo ontem porque eles queriam deixar muito claro que o Vitão não está negociando com ninguém. Até o Vitão colocou esses tempos, né, no Instagram dele de que dinheiro nenhum, né, vale a lealdade e tal, isso e aquilo. E aí a assessoria me pediu o seguinte: Ernest, eu só quero dar o contraponto, porque eu gostaria de falar o seguinte, ó, em nome do Vitão. Diante das especulações recentes, informamos que não há qualquer negociação em andamento. O atleta segue 100% focado no Inter e totalmente comprometido com o clube nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Vitão mantém sua rotina de treinos e concentração normalmente, demonstrando profissionalismo, entrega e respeito ao Inter e à torcida. Seu foco está em contribuir ao máximo dentro do campo, ajudando a equipe a alcançar os seus objetivos e encerrar a temporada da melhor forma possível. Isso tudo também se dá em cima de uma informação que veio de que o Vitão está já negociando a sua saída do Internacional e que seria o Besiktas da Turquia, informação do Bruno Flores de GZH, possível destino do Vitão. Então, tá aí a versão do jogador. Agora tu vai me perguntar, para a gente finalizar aqui, onde está esse dinheiro, Ernest? Onde estão os 115 milhões? Gurizada, assim, se o Inter orça arrecadar 500 milhões, o Inter também orça gastar 500 milhões, ou talvez 450, para ter um superávit de 50 milhões, tá? Para o Inter arrecadar 500 milhões, ele tem associações, os patrocínios, os jogadores sendo vendidos, esses direitos que acabam entrando e tudo mais. Quando entra este valor, se o Inter orçou 160 milhões e o Inter não bateu 160 milhões, o Inter fica com uma rubrica negativa, no caso, né? Vamos supor, se o Inter não bater esses 45 que ainda faltam, o Inter fica com menos 45 no orçamento. Logo, menos 45 para gastar. Então, onde está o dinheiro? Só tem a mais no dinheiro, ou a mais no orçamento, se o Inter vender acima de 160. Se o Inter, por exemplo, agora vender 170, o Inter tem mais 10 milhões. Ou seja, ou ele pega esses mais 10 milhões e coloca em outra rubrica para compensar algum número que não bateu, como, por exemplo, bilheteria, uma vez que o estádio está cada vez mais vazio, né? Porque torcida cada vez mais indignada com o momento do time, então ele poderia botar esses 10 milhões na questão da bilheteria, e se a bilheteria orçou 20 e estava só com 10, faz os 20 e fica no 0-0. Entende? Toda a grana a mais ou vai para outro lugar, se não foi batido a rubrica, ou aí sim tem dinheiro a mais. Mas é por isso que nunca tem dinheiro a mais. Porque as vendas, elas são previstas no ano. Tu gasta no ano a partir da previsão de vendas. E por que Ernest segue subindo a dívida? Porque muitas vezes eles não pagam a dívida, eles não pagam as questões de tributos, às vezes eles não pagam fornecedores, às vezes eles não pagam as questões bancárias, por exemplo.
E aí o juro é em cima de juro, ou seja, a dívida sobe. Isso se eles não pegam algum outro empréstimo e aumentam ainda mais as dívidas que o Inter tem junto aos bancos. Conseguiu entender? Eu sei que é bem complexo, mas pelo menos a gente consegue mais ou menos tentar alinhar aí a ideia do porquê que o Inter, neste momento, tá com a dívida lá em cima e cada vez menos dinheiro no cofre. E se tu chegou até aqui, eu te agradeço demais. Não te esquece que a KTO é minha parceira. Tá te esperando, porque vai ter final de semana com as melhores ligas do mundo. NBA também, NFL também, tênis também, até videogame. Tu pode pegar e brincar e te divertir na KTO, porque a KTO é a melhor banca de apostas aqui do Brasil, tá? Minha parceira, ó, de longa data, tranquilo? Tá no comentário fixado o link para tu te registrar e principalmente brincar se tu tem mais de 18 anos. E lembrando que tu tem que ter sempre moderação e responsabilidade, porque apostas esportivas também fazem tu perder dinheiro. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.